Fala galera, tudo bem? Então tô aqui hoje para gravar mais um vídeo pro canal, tá legal? A ideia desse canal aqui é compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi ao longo de 21 anos na convivência com a droga, tá? Como eu cheguei ao limite possível para um ser humano em relação ao uso de drogas e como que eu consegui sair de lá, tá legal? Então, gente, hoje eu quero compartilhar como eu cheguei no fundo do poço. Então, assim, eu tinha 18 anos e eu me lembro que eu tinha acabado de começar um trabalho novo, né? Eu fui trabalhar de office boy e na empresa que eu entrei foi onde eu conheci a Simone. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer aquela pessoa que seria um instrumento de Deus na minha vida, né? E como eu já havia dito em alguns vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, peço que você volte ali no canal e assista os vídeos anteriores. A minha juventude, ela foi desenvolvida em cima de mentiras, né, de muitas mentiras. E quando eu me aproximei da Simone, eu confesso que as intenções não eram as melhores possíveis, sabe? Mas enfim, eu ali todo malandrão, querendo me dar bem, e conheci uma pessoa muito especial, né? E na mesma época que eu conheci a Simone foi a época que eu conheci também o crack, sabe? E gente, essa foi a droga mais devastadora na minha vida, né? Então, eu conheci a Simone e demorou um tempo pra gente, sabe, ficar, pra gente começar a conversar, pra gente ter uma relação, um relacionamento, né? Mas nós fomos nos aproximando e eu não tinha eu não tinha entendimento sobre a vontade de Deus, ela também não. Então a gente resolveu, sabe, fazer do nosso jeito e a gente acabou indo morar junto e a gente acabou, sabe, atropelando algumas coisas aí, né? E hoje eu entendo o quanto isso era importante, sabe? O quanto isso poderia ter feito a diferença nas nossas vidas, né? Então, assim, gente, a Simone é uma pessoa muito especial e eu poderia, sabe, escrever aí muita coisa, passar bom tempo falando sobre ela, escrever um livro sobre ela, né? Mas eu quero resumir, assim, somente a pessoa mais do que especial na minha vida, né? E com ela eu aprendi o significado do amor. Amor é uma atitude, né? E ela demonstrou isso ao longo de tantos anos ao meu lado, me tolerando, me suportando, e aí foi muito, muito especial, né? Então, gente, eu quero falar um pouco sobre o crack. O crack em si, ele é a cocaína em forma de pedra, né? Uma forma sólida, e ele é aquecido, ele é fumado em cachimbos, outras pessoas fumam em latas, né? Ele geralmente é muito mais forte que a cocaína, atinge o cérebro de uma forma assim muito rápida, muito, sabe, é muito rápido o efeito, ou melhor, a resposta do organismo em relação à primeira vez que você inala, que você queima a pedra ali, só que por outro lado ele tem uma curta duração, sabe? E cerca de 15 minutos a pessoa já está ali de novo naquela ansiedade, naquela afobação por usar novamente, né? A pessoa se torna muito dependente muito rápido, já nas primeiras vezes a pessoa já se torna dependente da droga, né? Então, assim, em outros vídeos eu falei que fumar maconha não. Muitas pessoas dizem que não dá nada, mas na realidade dá sim, gente. A minha experiência com crack, ela se iniciou através dos amigos da maconha. Aquelas pessoas que eu andava para fumar maconha, foi através dessas pessoas que eu conheci o crack, foi através dessas pessoas que eu conheci muitas das drogas que eu usei, sabe? Então, um dia um amigo meu chegou na roda e falou: cara, tem algo aí para colocar no baseado e ele vai deixar o nosso baseado mais power. E enfim, gente, lembra que eu disse sobre pessoas, né? Então as pessoas, elas te influenciam sim, sabe? Se você está numa roda de pessoas que fumam, é uma questão de tempo para você fumar também. Se você está numa roda de pessoas que bebem,
é uma questão de tempo para você beber também, né? Cara, você vai ser igual às pessoas com qual você resolve andar, com qual você escolhe andar, né? O livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele diz assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. E é verdade. Às vezes a gente passa uma vida toda, né, aprendendo sobre bons valores, sobre bons costumes, e para que isso, sabe, se estrague, para que isso se corrompa, basta você ter más companhias ao seu lado, né? Então, às vezes, a pessoa que anda do teu lado, nem sempre ela foi uma má pessoa, sabe? Ela até era uma boa pessoa, mas de repente se deixou influenciar, se deixou, sabe, ter a sua mente mudada por pensamentos ruins, por atitudes ruins, por comportamentos ruins, e hoje essa pessoa, na realidade, ela é uma má influência, ela não é mais uma boa influência, né? Então nós vemos muito hoje, gente, pais e mães que acham que é sempre o filho dos outros, sabe? É sempre as outras pessoas, famílias que acreditam sempre que é as outras pessoas, nunca os seus de casa, né? Nunca é o seu filho, nunca é o seu irmão, né? Mas assim, gente, a gente precisa olhar com olhos, sabe, de sabedoria para dentro de casa. Às vezes a gente acha que o filho dos outros que é o maconheiro, o filho dos outros que é o ladrão, o filho dos outros que é o bandido. E isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa hoje e a gente nem tem a percepção. Basta você começar a prestar atenção com quem seu filho está andando, com quem as pessoas que você ama estão andando, e você já vai ter esse entendimento assim para que caminho que essa pessoa está se dirigindo, sabe? Como eu disse, nem não significa que hoje ela seja uma má pessoa, mas a tendência de se tornar igual às pessoas que ela anda é muito grande, sabe? Então, e por que você está falando isso assim? Porque eu sei o quanto eu manipulei as pessoas de dentro da minha casa, meu pai, minha mãe, para acharem que a culpa, a responsabilidade era das pessoas lá fora, sabe? E na realidade era eu que estava me deixando influenciar por aquilo ali, era eu que estava tomando muitas atitudes erradas, sabe? Eu já tinha me tornado a influência errada para outras pessoas, e meu pai e minha mãe não conseguiam ter essa percepção, sabe? E eles foram entender isso depois de um tempo, depois de muitas coisas já estarem acontecendo, né? Eu virei especialista em síndrome do coitadinho, em responsabilizar as outras pessoas, principalmente se essas pessoas fossem meus pais, sabe? Eu sempre culpava meus pais por aquilo que eles não haviam feito, mas eu achava uma maneira de culpá-los por algo, ou a minha própria esposa, ou enfim, as pessoas que eu amo, sabe? As pessoas que eu amo sempre eram responsáveis por algo que eu havia feito, e porque era mais fácil, né, eu culpar eles e deixar essa responsabilidade na vida deles. Eu me tornei especialista, gente, em planejar, em desenvolver, em agir, sabe, quando o assunto estava relacionado a usar a droga. Então o crack me transformou em alguém assim muito. A palavra é, sabe, a palavra que eu posso usar hoje assim, em alguém assim, sabe, que bate uma tristeza em nosso coração em olhar, né, para não usar outros termos assim, mas eu me tornei uma pessoa assim muito baixa, uma pessoa muito cruel em algumas vezes, sabe? E eu falei que eu comecei esse capítulo falando da minha esposa, e ela foi e ela é a pessoa que Deus pôs no meu caminho como uma peça fundamental para que eu pudesse encontrar a saída do inferno ao qual eu tinha me inserido, sabe? E enfim, gente, foram 3 meses, apenas 3 meses para eu me transformar num nóia, sabe? E foram 10 anos para eu conseguir sair do crack. Eu já fumava, já cheirava, eu fumava maconha, cheirava cocaína, eu fazia outras coisas antes de conhecer o crack. Eu fiquei 21 anos na droga, mas os 10 anos no crack foram os mais terríveis da minha vida, né? Eu cheguei ao ponto de vender tudo que eu tinha dentro de casa, queridos, até pacote de leite, sabe, eu vendia. Como eu disse, foi a época mais triste e mais difícil que eu e a Simone passamos, sabe? Foi realmente assim, que é algo muito triste. Por isso que eu falei assim, que ela demonstrou, ela me ensinou o que é amor, assim, porque ela optou estar do meu lado, mesmo diante de tudo aquilo que eu estava fazendo, sabe? Mesmo diante de tudo aquilo que
que estava acontecendo, sabe? Eu vi muitas pessoas, amigos meus, dependentes, serem largados pela própria família, por suas esposas, por seus filhos, sabe? Pelos seus pais. E é desesperador, assim, algo destruidor, assim, sabe? Geral, sabe? Acaba com a gente, destrói tudo que você possa ter construído, assim, ela destrói, o crack destrói, a cocaína destrói, sabe? Mas a minha mulher, ela se manteve do meu lado todo esse tempo, ela sempre creu, ela sempre acreditou que as coisas iriam mudar, sabe? Que seria diferente. E ela não conhecia Jesus Cristo, mas a fé dela, assim, era algo, assim, muito grande, sabe? É algo muito grande, né? Ela não abandonou essa fé, né? Romanos 12,15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, sabe? Eu me lembro que a Simone estava do meu lado quando eu estava feliz, estava do meu lado quando eu estava triste. Enfim, ela sempre estava do meu lado, né? E talvez você esteja ouvindo isso assim, você possa ter outras opiniões a respeito disso, sabe? Eu já ouvi tantas coisas, né, de pessoas falando assim, tem que matar todo mundo, esses nóia tem que pôr tudo dentro de uma cela e metralhar todo mundo, né? Já ouvi falar várias vezes assim, são todos vagabundos. E assim, na realidade, toda pessoa que chega nesse nível de envolvimento com a droga, ela tem sua parcela de culpa, sabe? Ela não é coitadinha na situação. Mas se você for entrar bem a fundo da situação e se você for entender o contexto no todo, você vai ver que tanto o dependente quanto o codependente, eles são, esse é o meu cachorro, eles são, sabe, eles fizeram um grande esforço, um esforço sobrenatural para estarem aonde eles estão, sabe, para chegar aonde eles chegaram, né? Ninguém, sabe, a culpa é só dele ou a culpa é só dela. Isso é um conjunto de situações que acontece ao longo de um tempo que acabam levando a pessoa a viver aquela, sabe, esse inferno, gente. Então, assim, o codependente, ele precisa estar ligado no que está acontecendo, ele precisa, o pai, o irmão, a família, ela precisa estar inteirada dos assuntos que está acontecendo com as pessoas que ela ama, que as pessoas que estão andando ali, sabe? Não dá para você simplesmente dizer, isso não é nada, não tá acontecendo nada, ele sempre foi assim. Não é assim que funciona, gente. Sempre tem uma causa, sabe? Na realidade, talvez você não queira enxergar essa causa, mas existe uma causa. E ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser tratada, ela precisa, sabe, de ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda, né? E enfim, todos que se envolvem com a droga um dia colaboraram para que de alguma forma eles estivessem lá por omissão, por falta de informação, enfim, por desleixo, desinteresse. A gente pode colocar vários pontos aqui, mas eu acho que não vem ao caso, sabe? Mas o que eu quero reafirmar, gente, assim, pessoas, elas te influenciam para o bem ou para o mal. Pessoas colaboram para que você entre ou saia. Eu fui influenciado para entrar, ou eu fui influenciado para sair. Eu influenciei pessoas a entrarem e hoje eu influencio pessoas a saírem. Mas o que eu quero dizer assim, sabe? As pessoas que estão no nosso lado, elas nos ajudam a estar ou ou melhor, elas nos ajudam a ficar ou a sair. Então é isso que você precisa aprender. Se você está na droga hoje, ou se você tem alguém, um amado teu que está na droga, primeira coisa que você precisa entender, o círculo de pessoas precisa mudar, sabe? Os lugares que você frequenta precisa mudar. E para isso você tem que ter atitude, para que você consiga trocar esse círculo de pessoas, para que você consiga abandonar os lugares que você frequenta, sabe? Essa é a chave. As pessoas, tem pessoas que vão te aproximar do centro da vontade de Deus, tem pessoas que vão te afastar do centro da vontade de Deus. Então é isso que você precisa optar por caminhar com as pessoas que querem te levar para o centro da vontade de Deus, né? Eu sei assim que quando eu me aproximei dos meninos que eu falo lá no primeiro áudio desse canal, eu quis estar com aqueles caras assim, mas eu não tinha a intenção assim de ser maconheiro, não estava nos meus planos ser maconheiro, ser alcoólatra, cheirar cocaína, ser usuário de crack.
Eu fui permitindo que isso acontecesse, porque eu simplesmente gostei de estar ali, assim, e fui deixando que as coisas fossem acontecendo, sabe? Eu não lutei para impedir aquilo ali. E ninguém à minha volta também lutou para impedir aquilo ali. A gente simplesmente aceitou que aquilo fosse acontecendo e aquilo foi tomando uma proporção até que a gente perdeu o controle de tudo, né? Eu acreditei que eu poderia encontrar a felicidade satisfazendo a minha própria vontade. Isso é mentira, né? Romanos, no capítulo 7, versículo 5, diz assim: quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em nosso ser e nos levavam para a morte. Hoje eu sei, sabe, o que esse versículo representa, entendo o que é viver para satisfazer o desejo da minha carne. Eu vivi muito assim, sabe, para satisfazer a minha própria vontade, satisfazer aquilo que eu queria, sabe, e o meu caminho, o caminho que eu estava seguindo era um caminho de morte. Esse era o caminho que eu tinha traçado para mim, sabe. Então assim, gente, eu cheguei a pesar 70 quilos, cara, eu tenho 1,80 m, uma pessoa com 70 quilos assim, sabe, para minha altura, cara, eu era muito magro, muito magro. Meu rosto assim, ele era muito chupado assim, sabe? Aqui era muito fundo assim, sabe? Esses ossos aqui apareciam. Hoje eu tô aí com a carinha mais gordinha, mais bonitinha, né? Mas enfim, sabe, gente, o que eu quero dizer assim, sabe? Tudo que eu queria era satisfazer o meu desejo de fumar o crack. E isso foi me levando cada vez mais, sabe? Não importava se eu tivesse filho, se eu tivesse pai, se eu tinha uma mulher, se eu tinha trabalho, não importava nada, queridos, assim, sabe? Eu cheguei ao ridículo, sabe, de ser sustentado pela minha própria esposa, assim. Mas por que que eu falo ridículo? Porque, cara, é feio ser, tipo, sabe, a mulher investir na casa, participar e tudo isso. Não, não é feio. O ridículo é que quando você, sabe, se encosta, quando você sabe que pode fazer algo e não faz, sabe, em vez de ajudar fica só sugando, né? Então eu acabei fazendo isso, sabe? Foi algo muito horrível, foi algo muito difícil na minha vida, assim, porque hoje eu olho com esses olhos, né, poxa, olha só o que você fez, né? Mas enfim, foi humilhante, foi uma fase muito humilhante. A minha vida, ela se tornou em algo muito humilhante, sabe? Eu pensei em várias vezes acabar com aquilo tudo, acabar com a minha vida, tirando a minha própria vida, né? Pensava como eu poderia fazer, bolava planos para que isso acontecesse, mas eu tinha me tornado uma pessoa tão covarde assim, sabe, que nem executar um plano desse eu poderia, sabe? Então eu cheguei ao fundo do poço e eu queria parar e não conseguia, sabe? Eu tentava pedir ajuda, eu não conseguia. A minha família não sabia o que estava acontecendo porque eu escondia, sabe? A Simone sabia, mas o resto da minha família tudo escondia. E eles sabiam que algo normal não estava, que algo, eles sabiam que não era algo normal que estava acontecendo assim, mas eles não compartilhavam da verdade, né? Eu não levava essa informação para frente. E vou falar para você, sabe, esse foi um dos grandes erros que eu cometi nessa fase da minha vida, foi a de esconder das pessoas que eu amo aquilo que eu estava fazendo, sabe? Eu sei que por medo, por vergonha, por vários motivos, a gente pode enumerar assim, sabe, por não querer sabe, cobrado, enfim, mas foi um dos grandes erros que eu cometi, sabe, e eu te aconselho, se você estiver passando por isso hoje, se a tua realidade é essa, busca ajuda, fala com as pessoas que estão ao seu lado, confessa, fala a verdade pro teu pai, fala a verdade pra tua mãe, fala a verdade pro teu irmão, pra tua esposa, sabe? Fala a verdade para as pessoas, porque a ajuda pode estar do teu lado, sabe? E as pessoas que estão do teu lado, elas podem, sabe, buscar ajuda. Talvez elas não saibam o que fazer assim, mas eu sei que se vocês se unirem, vocês podem encontrar ajuda, sabe? Tem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar, sabe? Então não perca tempo, corra atrás da ajuda, sabe? Existem pessoas capacitadas que podem e elas irão te ajudar, né? E mais uma coisa que existia em mim era o desejo de parar. Eu queria parar, sabe? Eu queria muito parar. Eu entrei no crack, eu vi, sabe, que aquilo já ia acabar a minha vida e eu durante, sabe, 3, 6 meses, desde a primeira vez que eu usei até a vez que realmente eu estava na noia, assim, sabe, passou um período ali de uns 6 meses, assim, mas quando eu comecei verdadeiramente a usar o crack, cara,
3 semanas eu tava já chapado ali, já a ponto de não me controlar mais, sabe? Porque antes eu ficava ali colocando baseadinho e tal, uma coisinha assim, mas só que ele foi me levando até lá. Então é besteira você pensar, não, eu só vou colocar no baseado e isso não dá nada. Dá sim, gente. Fumar maconha dá sim, beber dá sim, fumar cigarro dá sim, sabe? Tudo isso você faz porque você não consegue lutar contra a tua vontade, você não consegue lutar contra aquilo que é mais forte que você. Mas eu confesso a você, sabe? É difícil, sim, mas Jesus Cristo pode nos ajudar, Jesus Cristo me ajudou e pode te ajudar. Então, sabe, luta. Luta, sabe? Mateus 21:22 diz assim, sabe? Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Converse com o Senhor essa noite, sabe? Converse com o Senhor nesse momento. Eu não sei se você está vendo de noite, de dia, mas enfim, que ao final desse vídeo você possa parar um pouquinho, conversar com Deus e falar para Ele, pedir ajuda para Ele. Senhor, me ajuda a sair desse mundo, me ajuda a vencer essa realidade. Eu não quero mais continuar vivendo o que eu estou vivendo. Que você possa, sabe, receber do Espírito Santo sobre você e ele te fortaleça, assim como ele me deu uma direção, assim como ele me permitiu encontrar o caminho. Eu oro nesse momento e te abençoo e peço para que Deus te ajude a encontrar o caminho, você e sua família. Querido Deus, no nome de Jesus, abençoa a pessoa que assiste esse vídeo, que independente das lutas que ela esteja enfrentando nesse momento, mas que o Senhor possa guiá-lo, direcioná-lo ao centro da tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, queridos. Deus abençoe.